Se você acha que já passou por alguma entrevista de emprego muito estranha ou muito doida, se prepara porque essa daqui, da Rebeca Marzola, pra mim, passou de todos os limites. Vamos dar uma olhadinha. O dia que eu fui chamada para fazer uma entrevista de emprego e aquilo era tudo, menos uma entrevista de emprego. Eu pensei muito, eu faço esse vídeo, não faço esse vídeo, eu falo sobre isso, mas eu acho que é um tema muito importante e já faz uns 3 anos mais ou menos e eu sempre guardei ele pra mim. Na verdade, eu só falei para as pessoas mais próximas da minha família porque eu precisei me explicar por que eu não aceitei aquele emprego. E agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Vamos lá, vou tentar resumir. Eu tava naquela época de mudança, eu queria mudar de emprego pra crescer, um lugar que eu pudesse crescer. E uma melhor amiga da minha mãe, na época, estava trabalhando numa escola. E essa escola surgiu uma oportunidade de emprego de trabalhar lá dentro, como numa lojinha. Sabe aquelas lojinhas que vende uniforme e tudo da escola? Enfim. Ela falou, Rebeca, tem essa oportunidade. A menina que trabalhava aqui, ela cresceu tanto que agora ela é chefe do financeiro. Se eu conseguir essa entrevista, você vem? Eu falei, lógico, vou. Fechou. Pelo menos é uma oportunidade, eu vou poder crescer. É uma escola muito poderosa aqui na minha cidade. Consegui a entrevista de emprego. Cheguei lá, a melhor amiga da minha mãe me recepcionou e ela falou, vou te levar pra fulana. Que essa fulana é a que trabalhava nessa lojinha e agora ela é chefe e tal, você vai conversar com ela, vai ver, conta sobre a história, enfim, me levou pra salinha. Tava lá conversando com ela, como se nada fosse, conversando e tal, de repente chegou o dono da escola. Aí, de repente, o dono chegou um senhor, né, um homem mais velho, todo bem arrumado, bem alinhado, sentou do meu lado e começou a conversar. Eu fiquei pensando, a entrevista de emprego vai ser em 3? Eu não entendi, né, na hora. Falei, tem alguma coisa estranha. Ele entrou, começou a sentar e conversar a respeito que as mulheres... Uma moça que trabalhava na escola entrou no escritório dele com os peitos de fora, que era tudo muito normal, que ali era uma família, que todo mundo tinha muita liberdade com ele, que ele era querido por todo mundo. Ele ajudou todas praticamente a escolher o silicone. Por exemplo, eu coloquei a mão nos peitos dela, eu não tenho problema nenhum. Coloquei a mão pra ver se o silicone estava certinho, se estava bem encaixado, se estava durinho. Quando ela começou a amamentar, ela me tirava foto do peito dela pra ver como estava desalinhado. Eu não tenho problema nenhum, elas têm super liberdade comigo. Na hora eu falei assim, nossa, o que tem na água dessa escola, né? Porque beber eu não vou beber, porque tem alguma coisa errada. Mas mantendo assim, né? O sorriso, tipo, onde que eu estou me metendo? Aí ele falou assim, mas esse negócio de liberdade, de corpo, é uma coisa que você entende, porque você é formado em artes cênicas, não é? Então o corpo é da arte, você também é toda liberal, eu sinto uma vibe diferente em você, tipo, só concordando e tipo, como que eu vou embora daqui? E aquilo ali só começou a se embolar e ele falou assim, sabe uma coisa que a gente adora fazer? É se encontrar num hotel aqui perto da minha cidade. Aqui perto da minha cidade tem um hotel que em cima tem tipo uma piscina, um espelho d'água, uma piscina de borda infinita, que a gente adora se reunir, fala que é uma reuniãozinha de trabalho. A gente reúne todas as meninas ali, todo o pessoal, fica na piscina, bebe uns drinks, passa a noite lá e depois volta no dia seguinte pras casas. Você tá super convidada, Aí eu fiquei tipo... Ok, obrigada, tal, beijo, tchau. Falei que eu tinha que ir embora, porque eu tinha que trabalhar, porque eu ainda tinha um emprego, né? Aí, escutando todo aquele show de horrores, aquele negócio que era tudo menos uma entrevista de emprego, peguei e fui embora e a amiga da minha mãe me abraçou e falou, e aí, como foi a entrevista? Eu falei, nossa, foi muito boa, maravilhosa, realmente, ela é incrível, muito potencial, mas eu tenho que ir embora, beijo, e fui embora, saí correndo, vazada. De repente eu recebo uma mensagem, um convite, realmente, um convite dela, me chamando para esse hotel, para ir ir para o hotel com eles, na piscina, pra passar uma noite e pra ir no shopping naquela tarde, porque ele ia comprar nossas roupas, porque ele banca todas as roupas dela, tudo que ela tem é bancado por ele, pelo dono da escola. Vamos lá, ele vai bancar tudo. Você quer um Pix? Você tá precisando de dinheiro? Quanto que você quer dinheiro? Porque ele falou que dá dinheiro pra você à vontade. Se você quiser, quanto você precisa? Não tem medo de pedir, né? Pode falar o valor que você quiser que ele faz o Pix na sua conta. E vamos no shopping, menina, não precisa olhar a etiqueta. Ele te compra tudo que você quiser. Ele que me moldou, eu sou feito totalmente por ele. Então a gente vai porque ele gosta de fazer caridade, ele gosta de vestir a gente, de mudar o nosso estilo. Tudo é por conta dele. Vamos, do shopping a gente vai pro hotel. Ali eu não respondi mais nada. Eu falei, não, obrigada, não tô precisando de Pix, eu trabalho, tá tudo bem, tudo certinho, não vou querer. Então você tá recusando o emprego? Eu falei, sim, estou recusando o emprego, eu acho que não encaixa muito na minha realidade, mas muito obrigada pela oportunidade. Não me responderam mais.
Aí, ninguém entendeu, né? A amiga da minha mãe falou assim, ué, por que você não aceitou o emprego, que não sei o que? Eu falei, não batia muito com a minha realidade, eu não gostei, eu ganho muito bem onde eu tô. Ela ficou super chateada, só que ela não entendeu na hora, ninguém entendeu na hora. E eu tive que explicar pros meus pais. Depois que eu expliquei pros meus pais, tudo assim meio que mudou, só que é uma coisa que eu nunca expus pra ela. O real problema, porque ela amava muito aquela escola, adorava, tinha uma visão totalmente diferente do dono e dessa menina. E não era eu que ia chegar lá, do nada, ia falar que eu passei por tudo aquilo, porque ia parecer uma mentira. Na minha cabeça eu falei, pronto, todo mundo acha eles maravilhosos, e de repente eu vou lá fazer uma entrevista de emprego, e aquilo ali era tudo menos uma entrevista de emprego. Enfim, passei por isso, também foi uma das coisas que passei na minha vida, que eu tive essa experiência, e fiquei muito chateada na época, mas graças a Deus eu tô num emprego maravilhoso, permaneci, cresci, tá tudo certo, só que, enfim, essa realidade existe. Amiga, essa escola pode ser muito poderosa, muito incrível, mas pra mim ele usa essa escola de desculpa pra poder fazer o descaramento dele, né? Meu Deus, o tanto de gente doida que tem nesse mundo tem hora que dá até desespero, né? Dá uma olhada no que essa moça aqui falou. Trabalhei em um salão que o dono tinha ciúmes de mim. Sempre que me via em algum lugar nos fins de semana, ficava louco, né? Reclamando. Quando pedia para eu lavar o cabelo dele, ficava elogiando as minhas mãos, dizendo que era uma delícia. Eu sempre achei estranho, mas não ligava porque ele era invasivo com todo mundo. Certo dia, eu ouvi ele falando para um amigo que ia separar da esposa para ficar comigo e que eu já estava no papo. Eu desesperei, no outro dia mandei mensagem para ele falando que não poderia ir mais. Ele ficou 2 semanas me ligando sem parar e eu nunca atendia. Depois disso, nem na rua do salão eu passo mais, traumatizei. Imagino, eu também sumiria do mapa. Todo mundo pensa assim, né? Eu não entendo porque vocês não se posicionam, tipo... Tu vai numa entrevista e o cara com um papo estranho e tu simplesmente fica quieta ouvindo... Mas é que é um negócio tão fora da realidade que a pessoa fica um tempo congelada pensando, não, será que eu tô vivendo isso? Será que é de verdade? Você não sabe nem como reagir. Por mais que você saiba que aquilo é um absurdo, é tão fora de contexto que a pessoa acaba congelando, né? E também tem o que essa moça aqui disse, porque essas pessoas geralmente são muito influentes. E se você reage, eles te queimam em todas as empresas. Então é medo mesmo. Muitas vezes pode ser o medo, mas na maioria das vezes é que a surpresa é tão grande que você fica sem reação. Olha só, isso aqui é importante. Um conselho que eu deixo a todas as mulheres: se você está em uma entrevista de emprego ou qualquer outra conversa e o assunto começa a ficar estranho ou abusivo, lembrem-se, no Brasil, se você está participando da conversa, pode gravar para a sua própria segurança. Isso pode ser usado como prova na polícia. Priorizem se proteger e sair de situações assim em segurança. Passei por uma experiência parecida quando tinha meus 20 e poucos anos e nunca contei a verdade para ninguém, porque o dono da empresa era uma pessoa muito bem vista na sociedade, caridosa, de família. As pessoas não se conformam de eu ter recusado uma oportunidade de ouro. Pois é. E tem um monte aqui falando para onde que eu envio o currículo. Vocês também são fogo, né? Tem coisa que a gente vê que você acha que só acontece em novela, em filme, enfim, na ficção. Mas não, você vê, ela tá contando aqui a história dela e se você olha nos comentários, várias mulheres já passaram por algo semelhante. Gente do céu, em que mundo que nós vivemos, né? E aquelas entrevistas que vêm com aquelas perguntas muito diferentonas. Olha o que essa moça disse. A pergunta mais bizarra que já me fizeram em uma entrevista para uma vaga sênior de uma empresa de tecnologia. Pois bem, galera, eu tenho trazido para vocês aqui algumas perguntas chaves para entrevistas de processos seletivos e hoje eu vou compartilhar a mais bizarra, uma das mais difíceis, assim, que eu tive que responder de bate-pronto, porque eu não pude pesquisar, eu tive um tempinho para pensar, claro, mas eu não tava esperando, porque, como eu comentei, era uma vaga super sênior e, assim, quando a gente tá falando de grandes empresas de tecnologia, já é esperado, né, esses processos seletivos um pouco fora da curva, fora do padrão.
Por exemplo, quando a gente tá falando de Google, eles fazem perguntas, assim, super generalistas, abrangentes, assim, eles dão pouquíssimos detalhes e eles esperam que vocês assumam premissas, né, e vão contando como de fato o raciocínio está sendo construído, né? Então eles esperam que você vá ali narrando o que você tá pensando, como que você tá ordenando ali, né, as suas premissas, enfim, até que você chegue numa resposta. A Amazon, por outro lado, né, coloca várias pessoas ali na sala, faz uma sabatina de perguntas situacionais, de perguntas ali, né, de experiências prévias, eles esperam que você utilize a metodologia STAR para responder, inclusive. Mas a empresa, né, que eu tô me referindo aqui, que é a empresa que eu trabalho atualmente, é uma empresa asiática. E é um processo seletivo, assim, muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Mas sem mais delongas, qual foi o raio dessa pergunta, Maria? Bom, o cara virou pra mim e falou assim: imagina que você tá na frente de um quarto com a porta fechada e você não tem nenhuma visão do que tá acontecendo lá dentro, porque a porta veda esse quarto. E do lado de fora você tem 3 interruptores que acendem, podem acender ou não, uma lâmpada que está dentro deste quarto. Você precisa me dizer com 100% de certeza qual dos interruptores acende a lâmpada, sendo que você só pode abrir a porta do quarto uma vez. E os espertinhos não adianta falar, eu vou abrir a porta e vou ligar até descobrir qual é o interruptor que acende a luz. Porque não pode, você tem que ter alguma ação ali nos interruptores antes de abrir a porta. Então tem que ter alguma lógica por trás dessa resposta. E aí, o que vocês responderiam? Não vale colar do ChatGPT porque eu não tive essa oportunidade, mas fica aí a dica de uma pergunta super fora do comum que pode sim aparecer em uma entrevista. Gente, que pergunta, né? Tem um monte de gente falando aqui nos comentários que é igualzinho da série da Alice in Borderland, da Netflix. Faz sentido considerando que veio de uma empresa asiática. Vou pesquisar. Eu queria achar a cena da série, mas eu não encontrei. Mas o nosso amigo ChatGPT, ele tem todas as respostas, né? E o desafio é assim. Você tem 3 interruptores do lado de fora e uma lâmpada dentro de um quarto fechado. Você só pode entrar no quarto uma única vez. Como descobrir qual interruptor liga a lâmpada? Existe uma sacada genial aí, né? Pensa aí direitinho. Será que você já sabe a resposta? Depois que você sabe a resposta, você fica pensando, meu Deus, que coisa mais óbvia, né? Mas quando você tá lá, naquele momento de tensão, que você tem que se colocar dentro de uma situação hipotética e resolver com um raciocínio lógico, não é tão simples assim, né? A resposta é um tanto complexa. Vamos ver se você acertou. Você liga o primeiro interruptor e deixa ele ligado por alguns minutos. Desliga ele e liga o segundo interruptor. E aí vai até o quarto e abre a porta. Se a luz estiver acesa, é o segundo interruptor. Se a luz estiver apagada, mais quente, é o primeiro interruptor. Se a luz estiver apagada e fria, é o terceiro interruptor. Olha só! Que legal, adorei! Mas e você, já passou por alguma entrevista de emprego que você não entendeu nada, que você foi colocada numa situação que não tinha nada a ver, que tiveram perguntas que você queria sair correndo? Me conta aí a sua experiência nos comentários que eu vou adorar ouvir e lá na frente, quem sabe, eu conto a sua história também. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.